love you, I don't tell me nothing. Let me get this clear, 'cause I had no idea. Vamos lá então, vamos lá. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vou dar início então à nossa sessão. A sessão não, né? A sessão a gente vai começar um pouquinho mais para frente. Vamos dar início à explicação sobre a estratégia de abertura que a gente vem compartilhando, que a gente compartilhou na sexta-feira e fez a gravação do material para entendimento sobre como ela vai funcionar. E aqui estamos para colocar ela em prática. Falta ali 2 minutinhos para abertura, um pouquinho menos de 2 minutinhos para abertura do mercado. E lembrando, a gente vai operar a segunda vela, tá? A gente analisa a primeira para operar a segunda vela. Mas antes é necessário a gente ter uma ordem oco alocada, prontinha, já configurada, tá? Ordem oco é aquela ordem pronta, já com stop e com alvos definidos. Como que faz isso? Você vai lá em negociação, lá em cima do seu profit, estratégia de negociação oco. Não vai aparecer para vocês, mas eu estou narrando aqui, tá? Para vocês entenderem. Não vai aparecer lá para a galera da sessão, né? Mas aqui no meu vídeo está aparecendo. Configurar uma ordem oco com 30 ticks para ganho, 60 para loss, ou se quiser 300 pontos, 60 e 60. Tem lá no materialzinho já compartilhado, tanto no grupo quanto no canal, como fazer isso. Beleza, da onde que se baseia essa ideia da gente operar a primeira vela? Vamos lá. A gente tinha uma estratégia há um tempo atrás de operar a abertura sempre contrária ao fechamento da indicação, porque a gente entendia que o mercado sempre abria corrigindo o fechamento do dia anterior. Sempre abria corrigindo. Então, se aqui era uma tendência altista, ele iria abrir vendido. Isso era uma estratégia lá do passado. A gente começou a perceber que isso mudou, que o mercado não estava mais fazendo essas leituras. O mercado estava um pouco diferente. Então a gente começou a observar sempre o fechamento do volume da primeira vela, que é isso que a gente vai fazer hoje aqui. A gente vai observar como vai ser a proporção da primeira vela. Lembrando, tá? A gente está falando de mini índice. É uma estratégia para abertura operando em mini índice. Essa estratégia, a primeira regrinha, tá? Toda essa semana a gente vai utilizar aqui, ó, a conta simulação. Por que, Neto, a gente vai utilizar a conta simulação? Uma, porque é uma estratégia que demanda muito risco. Ela pode, de cara, nos dar um stop muito alto. Segundo, porque a gente precisa validar ela junto com vocês. Eu já venho validando ela há mais de 60 dias. Mas é muito importante eu validar junto com vocês para fazer sentido. Não, de fato, Neto, eu vou me adaptar a essa estratégia e vou me comprometer a querer fazer sempre. Neto, não vale a pena, para mim não é interessante, não quero fazer. Ó, abrir o mercado. Olha a liquidez que o preço já está abrindo com um gap muito grande de abertura, onde esse preço ele provavelmente vai fazer volume. Então, vou abrir um parênteses aqui novamente. A gente está falando hoje de um mercado inferiado americano. Então, é bem provável que a gente vai trabalhar hoje com pouca liquidez. Tá? Então, vamos observar. Quando a gente observa uma abertura de mercado nesse estilo, deixa eu só dar uma olhada como é que está o dólar aqui na abertura, que eu não estou com a tela compartilhada, mas eu vou compartilhar agora a minha tela aqui do ladinho, pronto. O dólar também abrindo com liquidez negativa e o índice abrindo com liquidez positiva. Para a gente poder fazer essa operação que a gente quer fazer, que a gente tem interesse em fazer e que a gente tem validado há bastante tempo, mais uma vez, conta simulação pelo menos essa semana, tá? Essa semana vamos aprender a utilizar ela. Depois que a gente tiver bem seguro, entendido de como essa estratégia funciona, a gente vai lá e coloca ela em prática na conta real. Tá? O que é necessário neste primeiro momento para a gente fazer essa estratégia? Uma primeira vela com bastante liquidez, bastante volume, bastante corpo. Se ela vier e fechar desse estilo, deixando muito pavio, a gente não entra. A gente espera a segunda vela. É uma estratégia de início de mercado. Eu preciso que essa vela ela deixe bastante corpo. Se ela deixar muito corpo para a gente, bastante corpo e pouco pavio, ela mostra força e volume. Se ela deixar bastante pavio e pouco corpo, ela mostra indecisão. Nesse caso, nesse cenário que ela está mostrando para a gente, é uma reversão em abertura. Ó. Ela estava com bastante volume em alta compradora, ela está revertendo para uma baixa, para uma queda. Então aqui a gente não opera nada no fechamento dessa primeira vela.
Nada. Então a estratégia ela segue para a segunda vela. Então a gente precisa esperar. Não é porque vai fechar vermelho que a gente vai entrar vendido, que ela vai fechar verde que a gente vai entrar comprado. Não. A gente espera. Vamos esperar, espera a velinha terminar. Vamos ver como é que ela vai fechar, ó, deixando muito pavio, não tendo nada de corpo, sem nenhuma força vendedora, sem nenhuma força compradora. A próxima vela nessa ideia, ela pode muito bem da tendência altista, como pode também da tendência baixista. Ela não dá nenhuma direção. Então, mais uma vez, a galera que vai entrando, a gente está tentando explicar, qual é a ideia da estratégia de abertura, né? E por que a gente vai aplicar ela no nosso dia a dia. Mas essa semana é só explicação. Então todo mundo na conta simulação, sem quem quiser testar. Quem acha que não vale a pena operar isso, não opera. Aí a gente espera para começar a analisar o mercado vela a vela depois para poder tomar as nossas decisões, mas essa estratégia aqui é só uma estratégia para quem quiser já garantir ali um volumezinho legal na abertura. Então bem tranquilo, sem dúvida. Qualquer coisa, se tiver dúvida, pode me perguntar ali, pode me chamar, não tem problema. Tá? Mas por enquanto, sem qualquer tipo de tendência para a gente posicionar uma ordem, sendo ela compradora ou vendedora, dentro de um padrão que está se apresentando nessa vela. Para a gente utilizar a estratégia, bem como eu expliquei lá no material, no vídeo gravado, a vela precisa ter força, ela precisa ter corpo. Só pavio não nos interessa, tá? Ela precisa ter força, precisa ter corpo, pouco pavio. Então, nesse caso, a gente não entra nessa primeira vela e aguarda a próxima vela. Ó, ela está indo se encaminhando para os últimos segundos. Então, provavelmente, dependendo de como for, vai ser uma vela tendenciosa baixa. Até porque também está acontecendo a mesma coisa no dólar. O dólar abriu com um gap muito forte na queda e agora está fazendo sua correção. Então, nesse cenário, ó, vocês estão percebendo? Olha a quantidade de pavio que a vela deixou. Então não é interessante, mais de 450 pontos só de pavio. Corpo dela, cento e poucos pontos. Não é interessante para a gente ainda entrar aqui. Por mais que até seja uma ideia boa, a gente vai aguardar a próxima vela. A gente aguarda a próxima vela. Se essa próxima vela deixar bastante corpo, a gente entra sendo ela positiva ou sendo ela negativa. Neto, e se for uma vela igual a essa aqui, aí a gente não opera a estratégia de abertura. A estratégia de abertura sempre vai ser para a primeira, para a segunda, no máximo para a terceira vela. Se caso essa segunda vela fechar muito parecida com essa primeira, deixando muito pavio e pouco corpo, a gente ignora um dia dessa estratégia e não vamos se pôr o risco. Partimos para as análises de padrões, de análise de vela a vela, análise do mercado comum. Lembrando que a gente, mais uma vez, a galera foi entrando ali, a gente tem um dia hoje atípico em relação ao mercado, que hoje é feriado nos Estados Unidos. Então a gente vai com mais cautela, vamos tentar levar o mercado um pouco mais arrastado, entendendo talvez como ele possa se comportar, em relação às suas demandas, né, em relação às suas buscas ali por posições ou por uma ideia mais lógica. Então a gente vai ter um pouco mais de cautela, tá, no dia de hoje. Então bem mais devagar, entendendo, claro, que é reflexo de um feriado no mercado americano, onde tudo que se tem como decisão reflete na nossa economia e principalmente nas decisões dos big players, dos grandes bancos, das grandes corretoras aqui no nosso país. Então, tendo feriado lá, é bem provável que a grande maioria da galera que opera forte, opera grande, vai ficar um pouco mais controlada. E se ficar um pouco mais controlado, tendencia a gente ter um mercado um pouco mais paralelo, um pouco mais lateral, um pouco mais consolidado, com pouca liquidez. Tá? Então isso é devido a um feriado do dia lá, eu acho que é o feriado do Martin Luther King, né? Uma coisa assim. Eu cheguei a ver, mas não me aprofundei. Calendário, dia de Martin Luther King Jr., exatamente, Estados Unidos, o dia todo. Então hoje o feriado é americano. Isso pode ser que impacte na nossa bolsa, pode ser que não impacte. Então a gente vai ficar mais cauteloso, tá? A nível de tomadas de decisões. Então, só para compartilhar.
E a estratégia de abertura a gente demanda da posição das primeiras velas. Sem posição interessante, a gente não opera, a gente deixa para lá. Volta amanhã e opera amanhã essa estratégia. E segue com as nossas análises normais, tá bom? E esse cenário a gente pode até analisar, até ele ganhar um pouco mais de força aqui, essa velinha 2, para a gente poder entrar positivo. Lembrando que a estratégia a gente vai validar durante a semana. O que é isso, validar? Eu já tenho testado ela há mais ou menos uns 60 dias, há uns 2 meses eu tenho testado. Só que eu tenho testado eu aqui, né, sem compartilhar ela com vocês. Para a gente validar ela, eu preciso compartilhar essa estratégia, operar com vocês, para vocês verem como ela funciona. E se ela trouxer resultados, a gente decidir se vai implementar isso no nosso dia a dia ou não. Depois a gente coloca lá uma pesquisa e tal e vê se faz sentido. E outra coisa, é uma alternativa, além das nossas operações que a gente já faz todos os dias buscando as nossas compras, as nossas vendas, é uma alternativa a mais para você também implementar no seu conhecimento, no seu operacional, para quem sabe agregar ou não. Não é uma coisa que vai se tornar obrigatória, que tem que se fazer ou que vai ser única. Só vamos operar isso e não vamos operar mais nada. Não, é uma alternativa. Neto, não quero, não gosto, não quero operar isso. Não tem problema, espera ali a gente começar as operações, a gente sempre dá início às nossas operações em análise de padrões para o dia 9h10, 9h15, 9h20, dependendo do dia. Começa a operar esse horário. Se você quer testar, tá aí a oportunidade. Ó. Vamos colocar para testar hoje, amanhã, quarta, quinta. Vamos ver como é que ela vai se refletir durante a semana. Se for legal, ótimo, aplicamos. Se não for legal, não tem problema, a gente retira e busca outra alternativa. Para a gente fazer esse tipo de validação é muito importante, né, colocar na conta a simulação. Até para a gente não correr nenhum risco, não comprometer o nosso capital e tentar mostrar de uma forma transparente e lógica que as coisas de fato fazem sentido ou não. Mas é muito importante, antes da tomada de decisão de fazer uma operação nesse tipo de cenário, a gente analisar o que eu falei, as primeiras velas. Então a gente tem um primeiro cenário de uma vela vendida com muito pavio, onde não nos deixou confortável para entrar nessa primeira vela. E a segunda, a mesma coisa. Dá até para a gente colocar aqui, já que a gente está a nível de teste, vamos colocar aqui ó, os 150 pontos. Tá? Onde que a gente aloca essa ordem para operar essa estratégia de abertura? Né? Então no fechamento da vela. Aqui, teoricamente, a gente não entraria caso estivesse operando de forma validada com uma conta real, porque aqui está meio a meio, 117 pontos para 130 pontos de corpo, tem um pouquinho a mais. Então, teoricamente, não é confortável entrar numa operação onde a vela está meio a meio. Meio em dúvida deixando o pavio e com pouca força deixando o corpo. Mas vamos testar, vamos colocar, vamos ver se ela pega essa ordem aí e faz o cumprimento dos 150 pontos, tá? Se ela bater, ótimo, se ela não bater, tá tudo bem, a gente toma nota, ó, na segunda-feira a gente testou a estratégia de abertura e ela nos estopou. Ok, vamos colocar ela em prática na terça-feira de novo e vamos fazer a mesma avaliação. Vamos colocar em prática na quarta e fazer a mesma avaliação. Por isso que é muito importante a conta simulação, para essa validação a gente poder fazer o gerenciamento das estratégias e entender se faz sentido colocar em prática, se o risco é válido, se não é válido, fazer essa análise. Isso aí é profissionalizar o seu trade. Né? Entenda, a quantidade de contratos vai depender da sua realidade, do seu gerenciamento, da sua forma de operar, do seu risco-retorno. Tá? Então, cada um determina ali a quantidade de contratos. A ideia aqui é a gente fazer uma gordurinha de 150 pontos aplicada a uma estratégia de intenção. Né? Por que intenção? Porque a gente, quando observa vela a vela, a gente começa a ver para que lado o índice está querendo ir. Então, quando ele deixa uma quantidade boa de corpo numa vela, ele está intencionando para a gente uma continuidade dessa tendência. Quando ele deixa muito pavio e pouco corpo, ele está nos mostrando que ainda não está definida a sua direção. Então, nesse caso que a gente não entrou vendido na primeira vela, é pela quantidade de pavio que foi deixada. Aqui, se opondo ao risco, aí bateu 150 pontos. Estava meio a meio, beleza, vamos colocar, vamos aplicar, sabendo que existe também os riscos. A estratégia de abertura é feita em cima dessa leitura. É só dessa leitura, primeira vela. Não entramos na primeira vela por quê? Porque a quantidade de pavio nos demonstrou, nos mostrou, nos deu o sinal de que não sei se vou descer ainda não.
muita força aqui dentro desse pavio, controlada por um preço negativo. Ó, foi lá embaixo na abertura. Já na segunda vela, praticamente cortou pela metade a quantidade de pavio, mas ainda deixou uma certa dúvida. Beleza, vamos entrar, já que a gente está validando, vamos entrar aqui para entendimento da lógica de que o preço vai dar tendência compradora. Entramos e bateu 150 pontos. Então, sobre fazer essa estratégia e aplicar dentro do operacional no dia a dia, quem vai tomar essa decisão é você. Se vocês quiserem aplicar, ótimo. Se vocês não quiserem, também não tem problema. Durante a semana, a gente vai fazer todos os dias em conta simulação. Fazendo a estratégia em conta simulação, a gente pode chegar no final da semana e falar: a gente teve 5 pregões de abertura e nos 5 a gente bateu os 5 dias dos 150 pontos. Ótimo, vamos começar a aplicar na conta real. Desses 5 dias tivemos um stop, a gente vai colocar lá no nosso gerenciamento. Ver se faz sentido e se dentro em relação a resultados vale o risco. Tivemos 2 dias bons e 3 ruins. Bom, então na soma dos stops a gente saiu muito negativo, já não vale a pena. Então é nessa avaliação que a gente vai fazendo em conjunto para tentar fazer com que todo mundo consiga entender, aplicar, fazer as coisas do jeito que a gente quer fazer, se adaptando, claro, cada um à sua realidade dentro dos seus objetivos, e se der certo, continuar, se não der certo, a gente muda, tá bom? Então, por enquanto, era essa a estratégia de abertura. Amanhã faremos a mesma coisa, na quarta a mesma coisa, na quinta a mesma coisa, durante a semana, até o fechamento da semana na sexta-feira. Agora a gente vai para as nossas avaliações, as nossas estratégias. Já vou separar aqui o meu gráfico para a gente poder analisar com os 2 indicadores. Já vou colocar na minha continha real. Vamos trabalhar hoje na segunda-feira, já que é pouca liquidez. Vamos trabalhar com 3 contratinhos. Então já deixa aqui pronto, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Tá tudo bonitinho e vamos para a nossa sessão normal agora.